senhora lhes dá uma caixa e essa caixa tem ouro, a senhora já sabia que a caixa tinha ouro? Sabia. Ah, a senhora já sabia. Sabia. Ou seja, esta vizinha já lhe tinha dito que aquela caixa tinha Não, ouro? eu tinha visto o miúdo a brincar com aquela caixa. Que era costume o miúdo brincar com aquilo. Portanto, como os assaltantes lhe pediam ouro e a senhora sabia que aquela caixa tinha ouro, a senhora deu. E foi por isso que no dia a seguir foi contar isso à sua vizinha. Eu era para contar logo no mesmo dia, mas eu estava muito aflita, então eu tentei acalmar-me. Ao outro dia, quando ela, pronto, estava mais calma, então chamei a senhora à minha casa e contei-lhe a situação. Mas ela não tinha dado pela falta da caixa, então? Ela acho que tinha dado falta, porque ela disse falta-me ouro, e quando eu a chamei lá dentro eu disse: olha, foi isto assim, eu contei-lhe todos os pormenores. Ela viu-me muito aflita, que eu ainda estava em pânico, esteve uns dias. E não apresentou queixa às autoridades? Eu Depois fui do à assalto? GNR. Ah, foi à GNR. Eu fui à GNR. E a GNR disse: então, se a senhora foi buscar, se lhe entregou, a senhora assume a responsabilidade. E eu disse: eu já falei com a senhora. Está bem, mas não lhe pediram para identificar os assaltantes, para dar informações Eles sobre os disseram: assaltantes? se a senhora reconhecer, a senhora automaticamente ligue para as autoridades, que nós atuamos logo. E não lhe apresentaram fotografias nem nada de outros assaltantes? Não, porque foi assim, como tinha resolvido a situação com a senhora, eu não tornei lá mais à GNR. Bom, mas a senhora resolveu a situação, mas se isso foi fruto de um assalto, não deveria resolver a situação. Quem teria que resolver eram as autoridades, não é? Se houve aqui um assalto, era preciso encontrar os autores desse mesmo assalto. Sei que a senhora assumiu a responsabilidade e disse que pagava, e foi isso que fez, não é? Portanto, acertou um valor... Ela tem a falta de lhe dar 200 euros. Falta dar 200 euros. Portanto, acertou um valor com a sua vizinha e fez essas contas. Eu até contas. pensei que era aos 800 euros, mas depois a minha nora disse-me: olha, que a dona Lourdes disse que ainda faltavam 200 euros. E eu: pronto, está bem. Quando o meu filho vier, venho e dou-lhes 200 euros. E liquida Sim. o que tinham combinado. Ora bem, quando a vizinha do terceiro andar começa ou vem ter à sua porta e diz que a senhora lhe roubou ouro, qual foi a sua atitude? Eu, quando eu ouvi a gritar, primeiro no corredor, que é um corredor, a minha porta é frente, e de repente tocaram-me a campainha. Eu abri a porta para ver o que é que se passava e ela virada a mim: tu roubaste-me o ouro todo. Eu fiquei assim, eu disse: eu roubei-te o ouro? Eu já não vou lá há quanto tempo, como é que eu te roubei o ouro, que eu nem sabia se tinhas ouro? E ela sempre ali a gritar e veio para a entrada da porta, cá para fora. A senhora já não ia à casa dessa vizinha há quanto tempo? Desde o dia 9 de junho. E isto foi quando? A 16 de agosto. Portanto, já há muito tempo não ia à casa desta vizinha. Não. E sabia se ela tinha ouro e onde é que ela tinha ouro? Não sabia de nada. Nunca vi. Então porquê é que acha que isto aconteceu? Porquê é que acha que surgem estas acusações por parte, não da vizinha do primeiro andar, com quem tinha resolvido a situação, mas por parte da vizinha do terceiro andar? Porquê? Não sei explicar, que eu nunca pensei que ela me fizesse uma coisa destas por aquilo que eu lhe fiz a ela. Eu fiz-lhe tão bem e não sei como é que ela me fez isto. Eu acho que foi-se aproveitar da situação que me aconteceu anterior. Mas isso quer dizer que a vizinhança soube o que é que aconteceu entre a senhora e a vizinha do primeiro andar? A vizinhança soube, então? Soube. E a Maria acha que houve um aproveitamento? Eu contei a algumas pessoas. E a Maria acha que houve um aproveitamento dessa situação? Eu acho, toda a gente acha que aquilo, no meio daquilo foi um aproveitamento. E como é que é para a Maria? Porque a Maria dizia na reportagem que está de tal forma perturbada que acabou por ir para a casa de uma irmã sua. Eu fui para lá descansar uns dias porque essa senhora tocava muito no carro, como eu a primeiro andar, tocava muito ali na entrada da coisa. Eu, como estava com uma depressão, eu gostava-me a ouvir barulho. E então, algumas amigas minhas lá do prédio disse: sai daqui uns dias, vai para a casa da tua irmã, ou vais para o Porto, que eu tenho uma irmã no Porto, tenho por vários sítios, pronto. Mas porquê? Porque essa senhora insulta, é isso? Insulta a se encontrar aqui ou acolá, é isso que acontece? Ela de cima começa a deitar-me água para baixo, baldes e baldes de água, cá para baixo. Eu tinha um estendal
estendê-lo na varandinha da sala, coisa que nunca mais lá pôde ter a roupa estendida, inclusive apareceu, não vou dizer que foi ela, que eu não vi quem foi, a palavra ladra escrita na minha entrada, escrita com terra. E a Maria já alguma vez foi à GNR perguntar se a vizinha do terceiro andar tinha apresentado queixa contra si? Porque se a senhora roubou, é suposto estar lá uma queixa ou não? Nesse dia eu liguei para a GNR a dizer que estava a ser insultada de uma coisa que eu não tinha cometido e que a senhora que estava ali aos gritos. E ele disse: a senhora fecha a porta e a senhora amanhã de manhã vem cá e apresenta a queixa, porque é que já passava da meia-noite, devia ser meia-noite e um quarto, meia-noite e pouco. E já apresentou queixa? E foi ao outro dia de manhã apresentar a queixa. Mas eu pergunto é se perguntou na GNR se estava lá alguma queixa contra si, porque se alguém que diz que a senhora roubou, supostamente vai às autoridades apresentar uma queixa. Pelos vistos não estava, porque eu, agora quando eu fui chamada para depor, o senhor disse que a senhora que tinha apresentado queixa no dia 20 de agosto. Quem é que apresentou queixa? A senhora... Esta senhora do terceiro andar apresentou queixa contra si? A 20 de agosto. Mas contra si? Sim. Acusando o quê? De roubo? De roubo. Bom, então quer dizer que houve aqui, que essa senhora avançou realmente para as autoridades? Foi. Bom, já vamos saber então o que é que a máquina da verdade dita em relação a esta história contada pela Maria. Vamos só lembrar aqui os nossos espectadores que ainda têm alguns minutos, já não são muitos, mas têm ainda alguns minutos, menos de 4, para marcar o nosso número de telefone, 760 100 760. Este número, como sabe, dá-lhe acesso hoje a um total de 10.600 euros. Tem apenas de marcar este número e já sabe que quando o marcar está também a garantir a sua inscrição para a viatura que vamos oferecer então no dia 28 de outubro. O valor que temos hoje para dar é um valor que pode mudar muitas coisas na sua vida. Faça as contas. 760, 100, 760. Pode ir marcando até que o nosso relógio desapareça. Só aí é que deixamos de aceitar inscrições. Até lá. Todas entram e às vezes os últimos são os primeiros, como sabe. Isso depende um bocadinho da sorte do dia. Bom, e agora sim vamos saber os resultados que o professor nos vai trazer depois de analisar aquilo que a máquina da verdade ditou. Professor, muito obrigada. Pergunta à Maria se está pronta, Maria? Sim, para conhecer os resultados. Professor, prossigo. Podemos avançar? Podemos avançar. Então vamos lá. Perdão. À pergunta: é verdade que certo dia, em inícios de agosto, quando entrava em casa, foi abordada por 2 ladrões? A Maria respondeu sim. A máquina da verdade diz que é mentira. À pergunta: é verdade que foi forçada a entrar na casa da sua vizinha do primeiro andar, cuja porta estava aberta? A Maria respondeu sim. A máquina da verdade diz que é mentira. À pergunta: sabia que a sua vizinha do terceiro andar guardava ouro em casa? A Maria respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. À pergunta: sabia em que local da casa a sua vizinha do terceiro andar guardava o ouro? A Maria respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. À pergunta: roubou o ouro à sua vizinha do terceiro andar? A Maria respondeu não. A máquina da verdade diz que é verdade. Profesor. Bueno, tenemos dos situaciones
bien diferenciadas. Temos duas situações bem Sí, diferenciadas. el primer andar con su vecina que dejaba la puerta abierta, O primeiro andar com a sua vizinha que deixava a porta aberta, donde María cometió un error importante en su vida onde a Maria cometeu um erro importante na sua vida y que de alguna manera está tratando de compensar a esta vecina pagando lo que esta vecina decía que valía ese oro. e que a Maria está a resolver pagando a esta vizinha o valor que esta vizinha dizia que tinha dentro daquela caixa. Es decir, ella se siente mal y de alguna manera busca una justificación más airosa, por así decir, Ela a lo sente-se- que hizo. Ela sente-se mal e procura uma justificação, enfim, airosa para aquilo que fez. Isso é Sim. uma situação. Primeiro Sí. andar. Y la segunda situación viene contaminada por una mala relación de 2 meses atrás con esta vecina del tercer andar. E a segunda situação vem contaminada por uma má relação que estava a existir com a vizinha do terceiro andar. Así como en el polígrafo hemos podido identificar las dos situaciones, en esta acusación de robo, Nesta acusação de roubo do terceiro andar, el polígrafo exculpa de alguna manera a María como presunta autora de un robo en el tercer andar. ou seja, em relação ao que se passou com a vizinha do terceiro andar, o polígrafo desculpa a Maria, ou seja, Sim. não a considera culpada por nenhum roubo feito a esta vizinha, ou Sim, seja, houve aqui um aproveitamento, é isso? Bien, entonces lo que yo veo es que la historia del primer andar, por así decir, de ese robo, de esas joyas, pequeños joyas, Esta história do roubo do primeiro andar sí, se magnificó, se extendió como la pólvora. estendeu-se como a pólvora Sim. e depois Y entonces cada cosa que suceda en ese predio van a mirar a María y eso no es justo. ou seja, cada coisa que agora acontecer naquele prédio vão olhar para a Maria por causa de uma situação que aconteceu com o primeiro andar. Claro, y entonces yo creo que todo el mundo que comete un error tiene derecho a reformarse y de alguna manera a retomar el camino, ¿no? Todas as pessoas que cometerem um erro têm direito a recuperar-se, no fundo, e a seguirem o seu caminho. Maria, o que é que quer dizer? Assim, eu quando entrei, eu não ia para buscar, ia para pedir ajuda. Eu saí, fui eu que fui lá buscá-la, eles não me mandaram ir, como eu já tinha contado, entreguei livremente. Por isso a culpa-me a mim, fui eu que lhe peguei, não foram, eles não me obrigaram a... Foi um medo e foi um ato de muita aflição. Bom, seja como for, o que estamos a falar é de situações diferentes. sei. Portanto, as acusações que lhe são Uma feitas... coisa que eu fiz e digo que fiz, outra E coisa que assume não e fiz, está a não pagar por fiz. isso. E, portanto, a Foi. situação do terceiro andar não aconteceu. A máquina diz Nada. claramente que a senhora não tem nada a ver com isso, não cometeu, não roubou Com absolutamente a nada outra esta senhora. teve, estou a pagar aquilo que fiz. Pela outra, nada. 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 Fica satisfeita de ver esta questão clarificada da Fico vizinhança, saber que não te foi assim, nada da vizinha do a terceiro andar? senhora, tanto uma como a outra, eram minhas amigas. Pronto, eu era amiga de toda a gente, fazia ali bem a toda a gente, vi-me nesta situação. Claro, estou doente por me acontecer isso. Bueno, Ya pero no yo creo andaba- que ahora todo ya no esto se va a andaba bien. clarificar Agora tudo isto se vai clarificar, Maria. Vai ver y la van a mirar de otra forma. e que vão olhar com certeza de outra forma, pelo menos nós acreditamos que assim vai ser. Se por acaso, enfim, quem está a ver o programa quiser participar na máquina da verdade, ou seja, ver aqui clarificada uma determinada situação, o que deve fazer é marcar o nosso número de telefone para se inscrever, é o 21 434 0411, 21 434 0411. Eu queria desejar à Maria, perdão, as maiores felicidades. Tudo bom, Maria. Espero que dias mais tranquilos venham aí, porque estar a viver uma situação destas, como esta não deve ser com certeza fácil, no prédio onde se vive. Desejo-lhe as maiores Não felicidades. gostava de passar por ser ladra em qualquer lado, que ela me afeta. Tem que pôr isso para trás das costas. Ser mais forte do que isso. Ser mais forte do que isso, Maria. Levantar a cabeça e tem que ser mais forte do que isso. Toda a gente comete erros. Toda a gente tem direito a uma segunda oportunidade. Eu sei que cometi um erro, pronto. E a a primeira pessoa que nunca tiver cometido um erro na vida, que manda uma pedra. Acho que não há ninguém. Toda a gente já cometeu erros na vida e toda a gente merece uma oportunidade. Está bem, Maria? Muitas felicidades para si. É o que eu desejo. Professor, para a semana Obrigado. voltaremos a conversar. Muito obrigada. Um grande aplauso.